Obrigado, Sérgio. Bom, eu queria agradecer primeiro ao presidente Fernando Henrique e ao embaixador Marcílio o convite para estar aqui, em companhia de pessoas por quem tenho grande admiração, a doutora Aristides Junqueira pelo papel que ele teve num momento absolutamente importante da história deste país, ao Paulo por tudo que ele faz há tanto tempo, com um resultado tão bom. E quando o Sérgio me convidou para falar, ele disse que gostaria que eu pegasse o foco de como superar a cultura das transgressões, levando em conta a filosofia política. Tentei um pouco fazer isto. Primeiro devo dizer do apreço que eu tenho pelos livros anteriores, quer dizer, acho que essa iniciativa é muito boa. Os dois livros anteriores são excelentes. Uma das coisas que eu pensei até era discutir vários artigos, mas não haveria espaço para isto. Então, tentei focar-me na questão da superação da cultura das transgressões. Vou tentar dividir em algumas partes. A primeira parte diz respeito a uma certa surpresa de ver a transgressão num sentido puramente negativo. Vamos dizer, nossa discussão aqui parte da ideia de que a transgressão é algo negativo. Ora, isso não é óbvio. Muitos de nós vivemos um período em que a transgressão foi vista como algo muito positivo. Ao longo dos anos 60 e 70 do século que passou, transgredir era talvez melhor do que seguir a lei. Então isso levou a uma importância muito grande nas mudanças de costumes. Eu estava até conferindo os dados. Foi em 15 de março de 1968 que Pierre Viançon-Pontet, um dos mais importantes articulistas do jornal francês Le Monde, publicou seu artigo La France s'ennuie, a França se entedia, em que ele falava da França sem ter nenhuma perspectiva de mudança. Um país profundamente entediado. 15 de março de 68. 6 dias depois, alguns estudantes invadiram o dormitório feminino em Nanterre. 2 meses depois, o país estava conflagrado. Então, é interessante notar que num período em que tudo parecia, vamos dizer, na mesmice, uma transgressão, talvez a transgressão mais importante do período do qual temos memória de vida, ou porque o vivemos, ou porque alguém nos conta, uma memória muito mais forte, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que é uma memória que já foi indo embora, mesmo para as pessoas que tiveram pais que atuaram no conflito, mas é o período talvez mais criativo da nossa memória. Quando eu penso na queda do comunismo, no atentado às Torres Gêmeas, que são outros dois grandes momentos do nosso período histórico, nenhum desses momentos tem toda a explosão criativa que 68 não tanto foi, mas representou. 68 rapidamente se tornou um ícone. Tanto que o 68 que a gente evoca é um 68 que se cria a partir de 1970, 71, 72, um 68 mais libertário, mais anarquista do que esse 68 de fato foi, porque enquanto os acontecimentos se desenrolavam, muita gente pensava simplesmente em fazer uma revolução socialista que desse certo. Uma boa parte do discurso de 68 em 68 é um discurso que pretende ser marxista. Mas a memória que fica é, sobretudo, essa memória da transgressão, até da transgressão em relação ao marxismo. Então, o primeiro ponto que o embaixador recém evocou é a questão de a transgressão, muitas vezes, ser criativa. Nas artes, em especial, faz século e meio, a ideia de criar algo novo é fundamental para a arte. O que, numa boa parte desse período, assumiu a forma da transgressão, desde pelo menos As Flores do Mal, de Baudelaire, e desde pelo menos o processo contra Flaubert por suposta pornografia. E, de um tempo para cá, também as artes estão numa certa crise, porque o que transgride hoje? O que você pode representar hoje no cinema, na pintura, que de alguma forma transgrida, que de alguma forma nos choque, que a gente queira que saia de circulação? Quase nada. Tanto que, às vezes, a gente já nem sente mais. Às vezes a gente sente artistas tentando transgredir e que não conseguem mais transgredir. Mas, de qualquer forma, nós passamos por um período em que a transgressão foi muito importante e, no sentido de inovação, de ruptura com o senso comum, ela continua sendo fundamental. Nosso tempo requer mudanças constantemente. A diferença é que uma punição à transgressão está cada vez mais fora de propósito, numa certa escala, a transgressão que seja inovadora. Por outro lado, e acho que este é o ponto distintivo desta série de seminários e de livros, é que a transgressão passa a ser algo que para nós é negativo.
Quando lemos, por exemplo, o artigo de Montoro Filho, que apresenta o primeiro volume da série, em que ele fala da importância de termos um ambiente seguro para o bom desenvolvimento da economia, etc., em que saibamos que as leis são cumpridas, que existem leis, etc., é exatamente esse sentido, da transgressão que nos incomoda, da transgressão que se torna ruim para nós. Eu acho que poderíamos evocar dois momentos da arte plástica e da canção popular brasileiras, que são o Seja Marginal, Seja Herói, do Hélio Oiticica, e o Chama Ladrão, de uma canção de Chico Buarque durante a ditadura, e dizer, pois é, não estamos mais neste período histórico, não estamos mais num período em que dá vontade de admirar o marginal, o ladrão. Ao contrário, hoje nós não temos mais essa sensação. Hoje nós temos a sensação de que eles não constituem uma ameaça apenas para um poder longe de nós, mas constituem uma ameaça para todos nós. Daí que faça sentido a transgressão ser vista como uma cultura que queremos superar. Queremos nos sentir dentro de um Estado em que a rule of law, em que a primazia da lei esteja estabelecida, em que a lei seja uma garantia. Eu pensei em duas frases quando estava escrevendo esse texto. Uma de Sir Edward Coke, um dos grandes juristas ingleses, talvez o mais importante, do começo do século XVII, quando ele diz que a lei é the golden metrant, o metro áureo, o metro de ouro da sociedade. A lei é o que permite medir-nos todos a todos, e que o rei, ele próprio, esteja sub lege, esteja debaixo, sob a lei, e, portanto, a lei funciona, então, como esta vara de... Metrand pode ter o sentido de vara, no sentido de medir, essa medida que a todos nós determina. Então, é um belo texto, é um texto que a gente pode considerar uma das fundações da rule of law no mundo, especialmente anglo-saxão, mas não só. E pensei na frase atribuída a Getúlio Vargas, a atribuição nunca, das frases, vamos dizer, desagradáveis, nunca a atribuição é segura, mas aquela para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E é interessante pensar que a lei, que é um presente na frase do grande jurista inglês, na frase atribuída ao nosso líder político, ao nosso governante, seria uma punição. A lei se torna um castigo. Então, acho que justamente o que nos interessa é que a lei deixe de ter qualquer conotação de castigo. Que ninguém tenha medo da lei e que a lei puna quando deve punir. Que as pessoas não precisem ou que as pessoas percam o hábito de alguma forma, furtar-se a ela. Infelizmente, é o pão nosso de cada dia a gente vê esse desprestígio da lei. Mas, de qualquer forma, acho que é este o sentido dessa nossa discussão. Então, o que nos interessa já de início são as transgressões que inibem a boa vida social. E neste ponto, o que eu quero enfatizar é o mundo mais do que eu chamaria da vida ou da sociedade, que é o mundo do Estado. Discussões sobre a transgressão no âmbito do que o Estado pode controlar já ocorreram nos seminários anteriores. Então, a necessidade de que haja uma política fiscal consequente, de que a justiça seja exercida de maneira correta. Gostei em particular do artigo de Joaquim Falcão, em que ele, contrariamente ao senso comum dominante, defende o download chamado pirata de músicas, etc., dizendo, do jeito que está proibido isso, toda a juventude do mundo todo está em infração. Então, quando todo mundo está infringindo a lei, algo está complicado. Até porque a punição só pode ser feita por amostragem, ou seja, por critérios que não são os da justiça, mas serão, acrescento eu, o do preconceito, ou mesmo o do suborno ou não suborno, quando uma quantidade enorme de pessoas está sob a mira da lei. Então, também não é apenas apliquem-se as leis como são. Algumas leis têm que ser revistas, medidas de regulação têm que ser retificadas. Agora, isso posto, tudo isso faz parte de uma agenda do Estado. Da agenda do Estado, seja do Estado liberal, que basicamente queria que se controlassem os contratos relativos à propriedade e se respeitasse a vida, seja o Estado expandido a partir da década de 1930 e da Segunda Guerra Mundial, que assume também uma agenda de promoção do desenvolvimento econômico e social, dele bastante já foi dito aqui, e acho que sobre muita coisa nós temos um estoque já que resta aplicar. Não sei se resta muito
Quer dizer, há que discutir sempre, mas há sobretudo que aplicar. O que me interessa aqui seria o que eu chamaria, então, usando o termo da fenomenologia, agenda da vida. Alguns falam em comportamento, questões de comportamento. São questões que aparecem discutidas no nosso dia a dia, nos programas de televisão, nas colunas de revista e jornal, num nível que faz uma capilarização muito grande do que vai de descobertas da psicologia, da sociologia, das ciências do relacionamento humano, até o grande público. Eu não gosto, porém, do termo comportamento. Quando discutem questões de comportamento, por exemplo, a mudança no relacionamento conjugal hoje. Eu não gosto do termo comportamento, porque comportamento é muito exterior. Comportamento define a maneira como as pessoas se conduzem vistas de fora, quando o interessante é a atribuição de significado a essas ações. O interessante é o trabalho antropológico de perguntar não apenas se as pessoas estão ou não se separando, se as crianças ou estão ou não sendo mais precoces, se os jovens estão ou não transgredindo mais ou transgredindo menos, se estão ou não se tatuando em escala, vamos dizer, de atacado, mas é perguntar o que isso tudo significa. E essa pergunta da significação, que nos aporta, sobretudo, a antropologia, em certa medida a psicanálise, talvez seja mais interessante. Por isso o termo comportamento não me interessa, não me parece o mais adequado, me parece mais interessante a ideia de que nós estamos no mundo que o Husserl chama de mundo da vida. Quer dizer, em que as pessoas estão, de alguma forma, mudando suas vidas. Ora, esse mundo da vida, ele não é difícil contrapô-lo ao mundo público. Eu estava pensando se nós podemos ainda falar que há questões públicas e questões privadas no que tange a isso. Há questões que não são diretamente do Estado. Por exemplo, quando minorias assumem uma importância muito grande. Quando São Paulo tem uma das maiores paradas do orgulho gay do mundo todo. Quando grupos que antigamente eram discriminados assumem a voz. O que a gente separa nisso de agenda pública e de agenda privada? Existe uma agenda pública que é o reconhecimento dos direitos iguais para homossexuais, o enforcement da igualdade das mulheres, eventualmente a criação, uma mudança na lei para aumentar a proporção de mulheres nos órgãos legislativos, que é ainda extremamente limitada. Nós podemos ter hoje uma presidente da República, mas temos um número de parlamentares do sexo feminino muito pequeno, de governadoras, prefeitas, muito baixo ainda. Podemos, então, ter medidas que são da esfera, vamos dizer, estatal, pública, oficial. Mas é engraçado quando a gente acompanha o discurso sobre a questão feminina, ou a questão do negro, ou a questão das minorias em geral, dos homossexuais, não existe uma separação radical nesse discurso entre o que dependeria do Estado para ser adotado e o que diz respeito a discussões quase de vida pessoal. Quer dizer, qual o estatuto do amor. Não é uma questão, não há um abismo. E, no entanto, a forma pela qual nós costumamos pensar a sociedade é uma forma que corta no meio essa discussão que é conjunta para, de um lado, ter a parte que incumbe ao Estado, de outro lado, a parte que seria a vida privada. É isso que me parece difícil de sustentar diante disto, ao mesmo tempo que nós vemos cada vez mais surgir energia justamente nesses grupos que tradicionalmente não são os da política. A gente, acompanhando há um certo tempo a política brasileira e de outros lugares, parece que o que causa mais impacto no momento que surge é quando nós temos um ator que vem de fora do mundo político. Penso em várias pessoas que apareceram, uma vereadora do Rio, cujo filho tinha sido assassinado pela polícia, Regina Gordilho, o índio que levava um gravador para denunciar os ministros que mentiam, depois o deputado Mário Juruna. De todos eles, só um se sobreviveu, foi Fernando Gabeira. Todos os outros foram, de certa forma, tragados por uma voragem, mas num primeiro momento eles vêm à política com toda a força. Eles vêm como sangue novo, como uma dimensão nova, como se a política precisasse o tempo todo se nutrir da não política. E acho que ela precisa. Eu acho que ela sozinha está num processo de usura desde um tempo razoável, de desinteresse que as pessoas têm por ela. Quando surgem esses elementos do mundo da vida, isto galvaniza, entusiasma. E, no entanto, a política até hoje não tem sido capaz, com a única exceção de Gabeira, de manter essas pessoas. Juruna e Regina Gordilho sumiram
ele morrendo, de maneira assim triste. Quer dizer, pessoas que tiveram uma importância na sociedade brasileira. Ela chegou a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No entanto, tudo isso acaba e talvez uma das questões que devêssemos colocar fosse esta: de onde vem a energia nova para lidar com o viver junto? O viver junto sendo a matriz tanto da vida social quanto da vida política. De onde vem a energia para a gente repensar o viver junto? Se essa energia está vindo de fora das instâncias políticas tradicionais, como fazer que ela chegue às instâncias políticas tradicionais ou às instâncias institucionais e que ela não se estiove, que ela não morra ali, que ela não morra na praia, que é um pouco o que temos vivido. Esse é um ponto fundamental, sobretudo se quisermos que a política continue entusiasmando. Nós que nos interessamos pela política de um ponto de vista teórico, como os que trabalham a política do ponto de vista prático, ou os que fazem as duas coisas, como o presidente Fernando Henrique, nós passamos uma parte do nosso tempo defendendo a política. É uma coisa engraçada, Em Defesa da Política, o nome de um livro do Marco Aurélio Nogueira, nosso colega da Unesp. Dizer que a política é importante, algo que desde Benjamin Constant, franco-suíço, se diz, avisando que há um perigo muito grande da gente se desinteressar por ela e de sucumbir a algo que seria muito pior do que qualquer regime que a gente viva. No entanto, esta energia, lá de onde ela vem, ela fica ela é mal recebida, ela não tem muito espaço junto a nós. Ora, como nós poderíamos pensar, então, eu estou resumindo muito porque a gente começa a escrever, escreve mais do que dá para falar em 25 minutos, escrever 25 páginas, 25 minutos não dá para transmitir isso. Mas se nós confrontarmos as duas agendas, nós poderíamos talvez, quer dizer, uma agenda política institucional, uma agenda da vida ou da sociedade, nós talvez pudéssemos dizer que um bom sinal de como a sociedade, quer dizer, talvez o ponto principal que antes assinalar seja, existem mudanças uma parte da questão da transgressão, a parte substancial não é só aquela que foi tratada nos seminários anteriores de como reduzir a transgressão pela qual o Estado é responsável, ou gerando-a, ou tolerando-a, ou podendo inibi-la. Outra parte é quais são as transgressões pelas quais nós, membros da sociedade, somos responsáveis e como podemos lidar com isso. Eu pensei numa metáfora, de que eu gosto muito, que é do trânsito. O trânsito tornou-se um elemento fundamental para nós. Provavelmente quase todos nós, se não todos nós aqui, nos locomovemos em transporte privado. Como, aliás, mais de metade das viagens... O Celso, não? Sim. Desculpe, eu vi você sacudindo a cabeça, pensei que você fosse exceção, Celso. Desculpe. Mas, enfim, nós nos locomovemos em transporte privado. E não só nós, mas metade das viagens nessa cidade são feitas em transporte privado. Quer dizer, não é uma questão de ricos ou só de classe média, é uma questão extremamente difundida a um custo que a gente sabe ser muito grande. Ora, o que é interessante é que, a partir daí, os espaços em que as pessoas se encontravam no público sumiram. Eu penso sobretudo na praça. A praça era um lugar, no tempo dos nossos pais, nossos avós, em que as pessoas se encontravam. Na praça, vamos dizer, nosso ideal político, a sociedade se reunia para votar, decidir. Talvez isso tenha ocorrido pouco depois de Atenas, quer dizer, pouco nos últimos 2.400 anos. Mas 2.300 anos atrás, a praça em Atenas era o lugar da decisão política. Mais perto de nós, nossos avós flertavam, jogavam conversa fora, se socializavam na praça. Hoje o que a praça é? As praças que eu conheço são um acessório da academia. Quer dizer, são lugares que as pessoas vão correr, um fringe benefit é conversarem de saúde. Eventualmente, cada vez mais nas praças nós temos algum equipamento, meio elementar, mas de ginástica, de musculação. Quer dizer, a praça praticamente virou uma academia. Ela deixou de ser um lugar de socialização. Não existe mais ideia de socialização, é saúde que se busca na praça. Eu gosto do famoso trabalho do Roberto da Mata, que já falou aqui, sobre a casa e a rua. E acho muito interessante que ele exclua a praça, ele nem fala da praça, ele fala da rua. O espaço público para Roberto da Mata é a rua. Ora, a rua é bem diferente da praça. A praça é um lugar de ficar. Na praça se circula, na praça se dão voltas, na praça se passa o tempo. Na rua se vai,
se vai numa direção. A rua não é lugar de ficar, não é uma residência. A praça teve, muitas vezes, o sentido de uma residência secundária, residência pública dos nossos pais, avós, sei lá o quê. Já a rua é um lugar de passagem. Podemos, na história do Da Mata, nas histórias que ele conta, na leitura que ele faz da sociedade, encontrar pessoas na rua e conversar com elas. Mas esse encontro é en passant. Esse encontro não é a meta. Quem ia à praça para encontrar pessoas, para conversar. Não sei se as pessoas saem à rua para conversar. Saem à rua, pode até ser, mas em princípio saem à rua para cumprir um determinado trajeto. Bom, poderíamos desenvolver um pouco mais essa diferença entre praça e rua, mas o meu ponto é, o mundo que Roberto Mata apresenta como mundo público já é um mundo muito menos público do que seria o mundo da praça. A praça é do povo, do poema do Castro Alves, como O Céu é do Condor. Quer dizer, então o povo não se sente mais, não existe mais um local do povo, não existe mais um lugar onde o povo se reúne. Quando a Praça Praça da Sé foi reformulada faz várias décadas, eu vi arquitetos dizerem que a maneira dela ter sido refeita, ainda sob a ditadura, é para evitar grandes multidões se juntando. Eu achei ótima a explicação, até que me dei conta que grandes multidões se juntarem na praça é absolutamente excepcional. Ao longo da nossa história, quantas vezes teremos visto multidões na praça, a não ser nas diretas já, no movimento de impeachment do presidente Collor, e poucas outras vezes. A praça, essa movimentação é exceção. Muito mais provável o povo ir para ver um espetáculo, como nesse fim de semana, do que para qualquer outra manifestação. Então, a praça não é mais o locus do povo. E se a rua passa a ser o lugar em que alguma coisa pública se tem, essa rua já é muito mais um logradouro do que um lugar público. Talvez um ponto a dizer é o seguinte: o lugar público praticamente sumiu. Temos logradouros públicos. Então, nesses logradouros públicos circulamos. Neles, nós que guiamos, temos contato com outro, mas com outro que é nosso concorrente, nosso adversário, nosso inimigo, que disputa conosco a vantagem de chegar mais depressa. Não existe nenhum prazer no encontrar uma outra pessoa na rua, de carro, quero dizer. A pé pode haver um prazer extraordinário. De carro não há prazer algum. Quer dizer, mesmo que eu encontre um amigo, do que adianta? Faça um sinal para ele e não vamos parar os carros e começar a conversar. Isso é interessante porque permitiria dizer, com certo... mas acho que consistentemente, não chega a ser um abuso, que na praça nós somos aristotélicos. Na praça nós somos animais sociáveis. Na praça, nós somos zoe politikoi. Nós somos pessoas cuja realização se daria pelo convívio social. No trânsito, nós somos hobbesianos. No trânsito, nós estamos diante de uma guerra de todos contra todos. O que aqui, dado o pedido do Sérgio, interessa em Hobbes? Interessa sobretudo uma questão, dado que eu trabalhei este filósofo, que é a questão de que, bom, podemos resumir um pouco rapidamente, lembrando que Hobbes e Spinoza são os dois primeiros pensadores na tradição ocidental a considerar que o ser humano não é naturalmente sociável, mas que a sociabilidade se impõe, a vida em sociedade precisa vir de fora. Nós não temos condições naturais de sociedade. Para os gregos, nós só nos realizávamos em sociedade. Para a modernidade, sobretudo esses dois grandes autores, a sociedade não é nossa realização. Ao contrário, para vivermos em sociedade, temos que abrir mão de algo muito importante da nossa natureza. Mas isso não quer dizer, preciso acrescentar, que para Hobbes o ser humano seja belicoso por natureza. Muitos já disseram que Hobbes vê o ser humano como agressivo, etc. Não é nada disso. Eu gosto de uma imagem sobre Hobbes, seria a do serial killer. Imaginemos que alguém nos disse que num determinado grupo, numa sala, há um serial killer. Não sabemos se ele existe, não sabemos sequer se ele existe. Qual é a melhor conduta para cada um de nós, se não houver um poder comum, em relação à hipótese do serial killer? A conduta mais racional é cada um começar a matar, um a um, todos os outros. Porque, como ele não sabe quem é o possível assassino, a conduta mais racional é esta. Como ele não sabe quem é o possível assassino e como não existe nenhum poder capaz de inibi-los, nenhum poder que possa controlá-los. Na verdade, é um romance que tem essa história, que é o caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, em que justamente a suspeita de que haja um assassino no meio
e não, é bom não contar o resto da história, porque talvez alguns não tenham lido, a suspeita deflagra um processo muito interessante de esgarçamento total do tecido social. Então, o ponto hobbesiano não é então que nós somos inimigos uns dos outros, mas é que nós não sabemos o que passa na mente dos outros, então o mais racional, não havendo um poder que controle, não apenas fisicamente, mas mentalmente, mas que faça que as mentes sejam controláveis também, não havendo isso, é interessante, a única saída racional é atacar um outro. E a única saída racional nossa no trânsito acaba sendo atacar o outro. Sobretudo porque no nosso trânsito a transgressão é premiada e a obediência à lei ao contrário, é punida. Todos nós vemos isso na estrada. A estrada é o lugar notório disso. Não só quem passa pelo acostamento, mas também quem ultrapassa pelo meio, aquilo que o Joaquim Falcão fala da justiça por amostragem se vê, quer dizer, quantas vezes já não vimos uma pessoa em 1 quilômetro fazer infrações suficientes para estourar os 20 pontos da carteira e tê-la apreendida sem que nada suceda. E essas pessoas geralmente sabem onde há radar e na hora em que seriam passíveis de punição, elas escapam. Então, essa situação que já não tem a ver simplesmente com o enforcement da lei, mas tem a ver com a adesão da sociedade à lei, é uma situação que chama particularmente a atenção. É claro que na linha do que o ministro Marcílio Moreira disse, falta enforcement, faltaria uma aplicação maior da lei de trânsito, por exemplo, que nos Estados Unidos é aplicado o tempo todo, mas também eles têm um policiamento espantoso, além de ter educação, eles têm muito policiamento. Mas há muito mais do que no Brasil, acredito. O policiamento de trânsito, por exemplo, eles multam você com maior facilidade, não sei de onde eles aparecem. Mas, de qualquer forma, nós temos, para além da questão do que cabe ao poder de Estado, o que me interessa aqui é levantar a questão do que cabe à sociedade. Quer dizer, de que maneira a sociedade pode fazer que isso se torne uma coisa mais... que represente melhor os nossos costumes. Poderíamos talvez dizer, nesse ponto, que a importância do trânsito é muito grande, a importância do transporte. Nós estamos numa sociedade em que, mais do que em outros tempos, o transporte privado, o transporte das pessoas, a locomoção é importante, mas também a outra imagem que valeria a pena evocar, da comunicação. É interessante que nos últimos anos, muito da reflexão mais inovadora sobre a sociedade tem vindo de estudiosos da comunicação. Quer dizer, a comunicação, tem os estudiosos que a estudam em sentido estrito, por exemplo, estudam as mídias, estudam como funciona o cinema, a publicidade, etc. Mas cada vez mais temos intelectuais que utilizam esse estudo para pensar a sociedade como um todo. Muito do pensamento que caberia à sociologia, à filosofia, foi passando para os estudiosos das comunicações. Não é à toa que Manuel Castells, Edgar Morin, Maffezoli, para falar pessoas que vêm muito ao Brasil, que são próximos deste país, têm reflexões tão importantes sobre a sociedade hoje. Creio que também aí nós estamos lidando com o trânsito. De alguma forma, nós estamos lidando ou com o trânsito físico nosso, na rua, ou o trânsito de mensagens, de comunicações. Como nisso tudo se dá a nossa própria autocontenção, nosso próprio controle. Porque, no fundo, a questão que está em jogo é... e aí eu volto um pouco a um prélio Hobbes versus Aristóteles, para concluir. Ou nós temos uma sociedade que só se controla de fora. Ela necessita um poder de fora para ser controlado. O poder hobbesiano, mesmo na hipótese de uma democracia hobbesiana que eu estudei, o poder hobbesiano é sempre visto como um significante que se abate de fora sobre a sociedade. Se não houver um poder muito forte de fora, a articulação não se faz. Versus uma visão que, é claro, é muito mais simpática, nos soa muito mais democrática, talvez seja em última análise realmente aristotélica, que é a visão de que a sociedade seja capaz de articular-se ela própria. Um exemplo para terminar. Quando nós somos alvo de um abuso, assim, quando estamos, por exemplo, numa fila e alguém ultrapassa. Porque o corolário de tudo isso que eu estou falando, alguém que passa pelo acostamento, é o fura-fila. Não no sentido do ônibus, não. O fura-fila
usual, né? O mal fura-fila. Então, o que acontece quando isso acontece no Brasil? Nós não sabemos como reagir. Um francês, um norte-americano, um inglês, um europeu, provavelmente saberia. Saberia usar a palavra exata para colocar aquela pessoa no seu lugar. Para dizer a ela, você está nos cometendo uma injustiça contra todos. Você está sendo egocêntrico. Não seria necessariamente com essas palavras, mas de alguma forma eles saberiam qual a maneira de dizer isso. Nós não sabemos. Quando uma pessoa fura a fila, a gente sente uma certa irritação, mas é difícil uma pessoa chegar e dizer àquela, por favor, vá para o fim da fila. E quando diz, o tom, o problema não é só dizer, é não saber o tom. Nós não sabemos o tom. Corremos o risco de ser agressivos demais ou suplicantes em excesso. Corremos o risco de ouvir uma resposta extremamente atravessada e ser até mesmo agredidos. Tememos, às vezes, pela nossa segurança física ou pela humilhação de que a pessoa nos ridicularize. Eu acho que o fato da sociedade brasileira não ter conseguido até hoje um tom para uma coisa tão elementar quanto estabelecer espontaneamente uma fila e consegui-la respeitada, eu acho que é extremamente significativo de nossa, não diria o termo imaturidade, mas de nossa insuficiência ainda na construção de uma forma pela qual a própria sociedade saiba lidar com as transgressões. Ela não precise, cada vez que ocorre uma transgressão, imaginar que o Estado deveria estar presente para resolver esse problema, ou seja, não precise mais uma vez atribuir a um poder externo e superior a resolução dos conflitos sociais imediatos, microsociais poderíamos chamá-los, mas que fazem mais ou menos o nosso quinhão cotidiano. Então, são mais ou menos essas questões que eu queria levantar. Mais uma vez agradeço o convite e a atenção de vocês. Obrigado.